Sejam bem-vindos à aula prática de JavaScript, onde vamos introduzir aí as animações para a nossa aplicação web. Então vamos lá. O que a gente tinha feito então no nosso projeto aí com CSS e HTML? Então a gente fez toda a parte do Figma, né? Só que aqui a gente não tem nenhuma animação. Então vamos lá para a gente ver quais animação a gente vai introduzir aí na nossa aplicação. Então a gente vai criar essa parte do Page, né, que vem o texto aqui para frente, toda a parte de digitalização que a gente está fazendo aqui, também a parte aqui de mouse hover, tá pessoal? E também a troca de imagem, beleza pessoal? Então agora vamos ao código. Inicialmente, a gente vai criar a nossa pasta JS aqui, né, dentro do Assets, tá? E dentro dessa pasta JS, a gente vai criar o nosso arquivo, que vai ser chamado de index.js. Vamos lá. Primeiro a gente vai fazer a parte de configurar aí a animação de digitação dentro do DOM do Content Load. Vamos iniciar aqui. Então a gente vai utilizar o document.add event listener. Beleza, pessoal? Então o que é o document? Então o document, ele é responsável por representar tudo que está dentro da página, tá? Como texto, imagens, botões, etc, tá? E o add event listener, o que ele é? Ele é uma forma de escutar aí quando acontece algo na página, né? Como se fosse um espião. Então, o add event listener, ele é um método, tá? Que ele recebe por parâmetro o DOM Content Load, tá? Então, o DOM Content Load, ele é um evento especial, tá? Que ele avisa aí quando o navegador terminou de carregar toda a estrutura da página. Então, vamos adicionar aqui no parâmetro. Próximo passo é criar uma função aí para efeito de digitação. O nome dessa função vai ser typewrite. E a gente vai passar por parâmetro o elemento. Agora vamos criar uma constante texto, onde vamos capturar o texto original do elemento. Então, após a gente criar essa captura aí de texto, a gente tem que limpar o conteúdo do elemento aí para começar a digitação. O próximo passo é adicionar um loop através de cada letra do texto. Nessa parte, a gente divide o texto em letras aí e itera sobre cada uma. Próximo passo vai ser definir um atraso aí para simular o efeito de digitação. E para isso, a gente vai utilizar o set timeout. E aqui a gente vai passar aqui o tempo aí de atraso. Vamos lá. Relembrando. Aqui a gente divide o texto em letras e itera cada uma. Aqui a gente define o atraso para simular o efeito de digitação. Nessa linha, a gente adiciona cada letra ao conteúdo do elemento com atraso. E nessa linha, a gente ajusta o tempo de atraso para cada letra. Agora a gente precisa fazer a configuração da animação de digitação.
Então, bora lá, pessoal. A gente vai criar aí uma variável chamada título, tá? Que seleciona aí o elemento do texto que vai ser digitado. Beleza. E aqui a gente vai chamar a nossa função. Só que ainda tem um porém. A gente precisa adicionar isso no nosso HTML. Vamos lá, vamos adicionar no nosso HTML agora. Beleza, então a gente linkou o nosso JavaScript com o nosso HTML e vamos ver se é isso mesmo. Não aconteceu nada. O que vocês acham que aconteceu aí que não deu certo a nossa adição? Vamos voltar no código que eu mostro para vocês. A gente esqueceu de linkar o nosso CSS com o HTML. Então, vamos lá. A gente vai utilizar aqui a tag script, search, e vai fazer a busca dentro das nossas pastas, assets, js e o nome do arquivo. E após isso, a gente fecha a nossa tag. Então, agora vamos lá ver. E ainda não está da forma correta. Você sabe me dizer o que aconteceu? Eu sei. Então, vamos lá. A gente criou aqui essa tag nova, só que a gente não definiu ele no CSS, por isso que ele não está aparecendo ali o texto. Então vamos lá, vamos criar aqui um novo CSS. Primeiro a gente vai resolver o problema da fonte, porque a fonte está na cor preta e o fundo também, por isso que não está aparecendo ali para nós o nosso texto. Então vamos botar hashtag, né, porque é um ID, e aqui a gente vai botar color white. Beleza, galera. Então a gente já resolveu o problema da cor da fonte. O próximo passo é a parte do cursor. Então vamos lá. Então a gente vai utilizar o after aqui. Primeiro passo, a gente vai utilizar o content, que adiciona um cursor, que é uma barra vertical, né, após o conteúdo do elemento animação. Vamos lá. Beleza, então essa é a parte que fica piscando aí, fazendo o efeito de digitação. O próximo passo é adicionar opacidade, tá? Que define aí a opacidade inicial como visível. Agora a gente vai fazer a parte da animação utilizando o blink, que é a parte de piscar. A gente vai utilizar 0.7 segundos, tá? E infinity. Beleza, pessoal? E ainda a gente tem que definir aí a parte da configuração do blink, tá? Que é a parte de piscar. Então aqui a gente vai utilizar 50%. E vamos botar opacidade, opacity, 0. Ou seja, então aqui a gente vai adicionar a opacidade durante 50% da animação como invisível. E na parte de cima ele torna visível, criando o efeito. Agora iremos validar se deu tudo certo então na nossa atualização. Vamos lá. Deu tudo certo, então toda a parte de digitação que a gente fez com o CSS, HTML e JavaScript. E agora a gente tem mais alguns detalhes aí para a próxima aula resolver, que é o fade aqui, a parte do hover aqui e da troca de imagens. Até a próxima então, pessoal.